no Instagram e Facebook. Boa noite! Preparados para novos aprendizados? Esperar aquele minutinho para o Facebook e o Instagram avisarem aí as pessoas que nós já estamos aqui ao vivo. Hoje nós vamos falar sobre programação neurolinguística, PNL. O que a PNL pode fazer por você? É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui na nossa live. Boa noite, bem-vindo, Andreilson, bem-vindo, boa noite. Hoje aqui nós vamos falar sobre a programação neurolinguística, sobre o que a PNL pode fazer por você. Esperar aquele minutinho, né, em que tanto o Instagram quanto o Facebook estão avisando as pessoas que nós já estamos aqui ao vivo. Muito obrigada, boa noite. Joaldo, João, Brenda, mana, que legal te ver aqui, boa noite, bem-vinda. Vamos aguardar aí um minutinho apenas para o Facebook e o Instagram avisarem as pessoas que nós estamos aqui ao vivo. Hoje, para nós falarmos sobre programação neurolinguística, PNL, como a PNL te ajuda, como ela pode te ajudar, ok? Bem-vinda, Wanda, bem-vinda, satisfação de ter aqui com a gente hoje, boa noite. Vão preparando as perguntas de vocês, as curiosidades sobre a programação neurolinguística, sobre a PNL, tá bom? Para que a gente tenha uma live hoje maravilhosa. No final da live, nós vamos encerrar essa live. Em seguida, eu entro ao vivo com a coach Michele para nós fazermos um sorteio. Você que ainda quer participar do nosso sorteio, você terá nesse sorteio 3 sessões online comigo. Uma com a coach Michele, que é coach de emagrecimento, e uma sessão online com a Nutri Janaína. Ela é uma nutricionista e a gente vai falar como gerenciar as emoções para ter perda de peso. E elas também vão trabalhar, porque é o ramo delas, né? O emagrecimento, tá bom? Comigo as 3 sessões serão para que vocês aprendam a gerir as emoções, tá ok? Shelly, bem-vinda. Vamos falar agora sobre programação neurolinguística, sobre como a PNL pode te ajudar, Bem-vindo, Alessandro, Noé, ok? Bem-vindo todos vocês. Bem-vindo para mais uma live de todas as segundas-feiras. Todas as segundas-feiras nós estamos aqui a partir das 20 horas, né? Bem-vindo, Josiel, bem-vindo a todos, bem-vindo. Gente, então vamos lá, e se vocês tiverem curiosidade, por favor, coloquem aí perguntas que vocês queiram saber sobre a programação neurolinguística, tá bom? Opa, vamos lá. Então, mas o que é a PNL, né? Programação neurolinguística. O que é isso? Bem, de acordo com um dos seus criadores, que é o Bandler, a programação neurolinguística ela é o estudo da estrutura da experiência subjetiva do ser humano e o que pode ser feito com ela. Nossa, Josi, tu tá falando em inglês que eu ainda não entendi nada. Então vamos pensar no seguinte. Na PNL, nós acreditamos que nós temos estruturas de pensamento. Então, nesse pensamento, nessas estruturas, estão o que nós vemos, o que nós ouvimos e a nossa sinestesia, o que nós sentimos fora, o que nós sentimos dentro, além do olfato e o paladar. Então, essas experiências são chamadas de sistemas representacionais. Nós aprendemos o mundo através do nosso sistema representacional, que são os nossos 5 sentidos. Aliás,
Tudo que a gente aprende, minha gente, desde o útero materno, é através da nossa neurologia. E aprendemos através dos nossos 5 sentidos. Tanto o que nós vemos, o que nós ouvimos, o que nós tocamos e como nós representamos toda aquela experiência vivida. Ok? Então, Bandler disse o seguinte, agora vai fazer sentido para vocês, olha só. Ele disse que o que é PNL? É o estudo da estrutura da experiência, ou seja, quando eu aprendo alguma coisa, quando eu vivo uma experiência, seja qual for, seja de dor, seja de alegria, seja qual for a experiência que eu viva, quando eu aprendo o mundo, quando eu passo por essa experiência, lendo aqui quem está entrando, quando eu passo por essa experiência, gente, eu faço uma representação. Então, aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço e aquilo que eu sinto, estão estruturados numa experiência que eu dou um significado, eu faço uma representação interna de algo que é externo. Então, se alguém me fala algo, se alguém me machuca, se alguém me trata mal, ou se eu vejo isso acontecer com alguém, eu faço uma representação disso. Eu faço uma representação, eu dou um significado. Aquilo é bom ou aquilo é ruim. E essa estrutura vai permanecer comigo. Essa estrutura, esse simbolismo que eu dou, essa representação que eu dou para a minha experiência, ela vai permanecer comigo. Então, pode ser uma experiência de dor ou uma experiência de prazer. Se é uma experiência de dor e eu dou um significado de dor para isso, eu dou um significado doloroso para isso e permaneço com isso na minha cabeça, a probabilidade de eu adoecer é enorme. Enorme. Boa noite, Rubelinho. Tudo bem? Bem-vindo. Então, é enorme. Então, vamos pensar o seguinte. Vou explicar mais um pouquinho sobre o que é PNL, que aí vai dar para entender melhor. Programação neurolinguística. O que é linguagem? Aliás, o que é a parte neuro da programação neurolinguística? É a parte neurológica, é como eu aprendo o mundo, é como eu tenho as minhas experiências. É como o mundo chega a mim, que é através dos meus 5 sentidos. E na programação neurolinguística nós chamamos de sistema representacional, que é visão, audição e sinestesia. Na sinestesia, o que nós temos? O toque dentro, o toque fora, além do paladar e do olfato. Ficou bom? Então, nós aprendemos o mundo através dos nossos sistemas representacionais, da nossa neurologia, ok? Isso vai chegar essa informação para a gente vai ouvir alguma coisa, a gente vai ver alguma coisa e a gente vai sentir algo. E nesse momento nós fazemos uma representação interna do que aquilo significa para a gente, do que aquilo é para a gente. Pode ser algo bom e pode ser algo que não é tão bom, ok? Então, a parte neuro é como eu recebo a informação do mundo. Qual é a parte linguística? A parte linguística é como eu uso a minha linguagem para ordenar os meus pensamentos, os meus comportamentos. Olha só, como eu faço isso? Vamos pensar no seguinte, todo pensamento é uma fala não dita. E toda verbalização, toda palavra é um pensamento expressado verbalmente. Ok? Então, sempre que eu penso em alguma coisa, eu estou conversando comigo. Sempre que eu estou pensando, isso é linguagem, isso é linguística. Eu estou falando comigo. Então, pense o que pode acontecer se os meus pensamentos forem só de me detonando, por exemplo. Forem pensamentos muito negativos sobre a minha capacidade, sobre o que eu penso da vida, o que eu penso das pessoas, o que eu penso a meu respeito. Então, isso sempre vai ser afetado. O que eu penso sobre mim vai afetar a minha minha visão sobre o que eu penso dos outros, sobre o que eu penso do mundo, sobre a minha visão de futuro. E uma coisa afeta a outra. O que eu penso sobre as pessoas também vai me afetar. O que eu penso a respeito do mundo também vai me afetar. O que eu penso a respeito do futuro também vai me afetar. Bem-vindo a todos, tá? Bem-vindo.
Então, a programação neurolinguística, a parte é a minha neurologia, é como eu aprendo o mundo. A parte linguística são os meus pensamentos, são como eu ordeno, organizo os meus pensamentos. Então, meus pensamentos é a minha linguagem, é uma linguagem interna. Como eu coloco esses pensamentos sobre o que eu vejo, sobre as minhas experiências vividas, podem me adoecer ou não. Os pensamentos, eles têm um poder incrível sobre nós. Inclusive, os nossos comportamentos estão muito pautados no que a gente pensa. Se eu penso que algo é bom, eu vou e faço. Se eu penso que algo é ruim, eu posso me afastar daquilo. Então, tudo começa no pensamento. Pensamento leva a sentimentos, que leva a comportamentos. Ok? E a parte de programação, né? Programação neurolinguística. Falei do neuro, falei da linguagem e agora a programação. Ela se refere a quê? Se refere à maneira como eu organizo tudo isso, todas essas ideias e ações a fim de produzir resultados. Então, eu recebo a informação através do neuro, através da parte neuro, né, do meu cérebro. Eu organizo de alguma forma, eu ordeno, isso se transforma em algo que eu vou pensar sobre. Eu vejo algo, eu percebo, eu ouço, eu sinto, eu tenho uma estrutura de pensamento em relação àquilo, porque eu dou um significado. Ficou bom, gente? Tá bom? Vocês estão compreendendo? Tá dando para entender o que é programação neurolinguística? Então, todos nós estamos a todo momento fazendo programações. Porque desde o útero materno a gente recebe informação, ok? E aí essas informações recebidas pela parte neurológica vai se transformar em uma linguagem interna de pensamento, vai ter um significado, ok? E isso vai se tornar uma programação. Então, na minha programação, quem usa roupa assim, assim é isso, quem fala assim, assim é isso. Então, vai se tornar uma programação. Ah, fulano, quando me disse isso, ele me ofendeu. Isso foi a minha programação que está me dizendo isso. Eu dei um significado. No momento que alguém me fala alguma coisa, eu dei um significado para aquilo. Eu dou uma representação. Tudo bem até aí? Para a gente poder ir avante? Então, dá para entender, né? Quando um dos criadores da PNL disse que o que é PNL é o estudo da estrutura que eu fiz daquela experiência, né? Da estrutura da experiência subjetiva. Por que subjetiva? Porque é minha. Eu não posso dizer que a minha experiência é como de outras pessoas. Uma pessoa, eu e outra pessoa podemos vivenciar, as mesmas experiências e cada uma de nós fazer uma representação diferente daquilo. Então, é uma experiência subjetiva, ok? Do ser humano. E o que pode ser feito com ela? Porque se nós podemos programar, nós também podemos reprogramar. É esse o bem que a programação neurolinguística pode te fazer. Fazer reprogramações das programações negativas ou erradas que você fez. Talvez uma programação disfuncional, uma programação que não vai te trazer benefício nenhum. Talvez você faça uma programação de uma experiência, de algo que não vai te trazer benefício nenhum, que não está sendo saudável, salutar para você. Então, a programação neurolinguística te ajuda a quê? A reprogramar. Porque se eu aprendi de um jeito e eu fiz uma representação e eu tenho uma estrutura, a programação neurolinguística faz com que eu desestruture isso e reestruture de uma outra forma, tá ok? E no final aqui, no final da nossa live, a gente vai fazer uma prática de programação neurolinguística para a gente compreender melhor como isso acontece. Só que a programação neurolinguística, ela não serve apenas para a terapia. A programação neurolinguística é comunicação. Por quê? A linguagem tem a ver com comunicação o tempo todo. Seja os seus pensamentos. Gente, os nossos pensamentos são linguagens. É a forma como nós falamos conosco. Os nossos pensamentos são linguagem, é comunicação. A forma como nós falamos conosco.
a forma como nós falamos com outras pessoas, a forma como nós pensamos sobre nós, sobre os outros, sobre o mundo, sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro. Isso é comunicação. Se essa comunicação for disfuncional, se essa comunicação não for uma comunicação de qualidade, se essa comunicação não for uma comunicação que te traga benefícios, você adoece. E isso, eu não estou falando só na terapia, eu não estou falando só da terapia, eu estou falando no nosso dia a dia. Nós somos seres relacionais, eu já falei outras vezes isso. Então a gente precisa ter uma comunicação mais assertiva sobre nós, sobre as pessoas, sobre o mundo, sobre tudo, para que a gente possa ter mais qualidade de vida e bem-estar. Ok? E os sistemas representacionais que eu acabei de falar para vocês, visão, audição, sinestesia, eles vão embasar muito das coisas, das experiências que nós temos, das experiências que nós significamos, significado que nós damos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Digamos que, eu gosto desse exemplo, a gente vai numa festa, tá? Eu e você e mais um amigo, 3 pessoas. Eu sou auditiva, né? Porque o sistema representacional a gente faz um teste e tal, para saber. Nós temos as 3, tá? Tanto nós temos a visão, claro, todos têm, a audição como a sinestesia. Mas vamos pensar que é o seguinte, nós fizemos um teste, a gente sempre tem um que é preponderante. Então, eu sou visual, eu vou com um amigo que é sinestésico e um outro amigo que é auditivo para a festa. A mesma festa. Legal, a gente vai, tal, volta de lá e no outro dia a gente comenta. Aí, digamos que o sinestésico vira e diz assim, ai, gente, que festa maravilhosa, eu encontrei tanta gente que eu gostava, eu abracei, eu beijei, eu namorei, foi ótimo para mim, eu dancei muito, porque o sinestésico é assim, ele gosta de movimento, ele gosta de toque, então para ele foi maravilhoso. Aí de repente eu viro e digo assim, eu não gostei muito não, tocou umas músicas lá que eu não gosto, eu não me senti bem, eu já queria vir embora, eu só fiquei por causa de vocês, eu não queria ficar. Porque o auditivo é por sons, né? Ele ouve, ele aprende pela audição. E o sinestésico aprende fazendo, o auditivo ouvindo, fazendo representações disso pela audição. O auditivo, olha, eu estou aqui falando com vocês e estou escutando o barulho do ar-condicionado. Eu não sei se vocês ouvem aí, mas eu ouço e isso me dá me agonia. O auditivo é assim. E aí, o visual olha e diz assim, mas logo no início estava boa a festa. Muita gente bonita, a iluminação estava bacana, mas depois não ficou bom, não. A iluminação ficou escrota, não sei, não gostei. O visual é visão, ele olha, ele vê. Ok? Duda Colini, bem-vinda. Nana Lobato, bem-vinda. Bem-vinda. Raimundo Marinho, queridíssimo, bem-vindo. Gente, se eu esqueci o nome de alguém, eu vou falando, tá? De acordo com o que eu for vendo. Ana Munhoz. Ilma Sampaio Ilma. Ok. Então, viram como as experiências são diferentes? Então, o nosso sistema representacional, ele vai ditar a forma como a gente representa alguma coisa, tá? Na nossa vida. Eu represento de uma forma, quem é sinestésico representa de outra, quem é visual representa de outra, mas isso não faz com que a gente não tenha os outros elementos do sistema representacional, porque todos nós temos, ok? E aí a programação neurolinguística, ela tem alguns pressupostos. O que é um pressuposto? Um pressuposto é um pressuposto, pressupõe, nós pressupomos. Isso se pressupõe, é como se eu prevesse algo, eu pressuposse algo, pressuposto, está certo? Eita, eu pressuponho antecipadamente, algo que eu faço antes, E os pressupostos, eles são dados
apresentados de forma que nós não podemos contestar. Então, um pressuposto é algo que eu não posso contestar. São como verdades incontestáveis, ok? E eu vou falar de 10 pressupostos para vocês da programação neurolinguística, para a gente compreender o que é e como funciona a programação neurolinguística. O que a programação neurolinguística acredita ser certo, verdade, coerente ou algo assim. Isso dá para a gente ver a partir do conhecimento dos pressupostos, tá bom? O primeiro pressuposto é o mapa não é o território. Mas o que é isso, Josi? O mapa não é o território. Cada um de nós tem um modelo de mundo. Cada um de nós tem um mapa de mundo. Mas vamos pensar. O Brasil é o Brasil. Uma coisa é o Brasil, outra coisa é o mapa do Brasil. O mapa do Brasil não é o Brasil, é apenas uma representação. Compreendeu? Cada um de nós tem um mapa. A programação neurolinguística, esse é o primeiro pressuposto. O mapa não é o território. O mapa do Brasil não é o Brasil, é apenas uma representação. Então, eu tenho uma realidade, eu olho para o mundo e vejo de um jeito. Você vê de outro. Por quê? Porque eu tenho um mapa e você tem outro. No meu mapa de mundo interno, existem coisas muito subjetivas. No seu também é subjetivo. O mundo, a realidade de mundo que a gente vive é extremamente subjetiva. Eu olho para algo, percebo de um jeito. Você olha, percebe de outro. Você percebe de acordo com o seu mapa. Eu percebo de acordo com o meu mapa. O meu mapa está ligado em 3 conceitos. O primeiro, a minha experiência de vida, o que eu vivi já na minha vida. Isso vai permear o meu mapa de mundo. O segundo, a experiência de vida familiar, inclusive meus ancestrais. Isso vai permear meu mapa de mundo. O terceiro, a sociedade, né? A cultura social, a cultura daquele lugar. Isso vai permear o meu mapa de mundo. E cada um é um ser individual, ou seja, tem suas próprias experiências, seus próprios rearranjos, as suas próprias significações. Bem-vinda, tia Vilma Teixeira, olha só, tá aqui com a gente, que legal. Olha aí, então, a minha experiência é única, a sua é única, a minha família é uma, a minha história familiar é uma, a sua também é uma. E a cultura, onde eu vivo, as coisas que eu aprendi, que eu introjetei como cultura para mim, como eu acredito que deva ser, ou como é imposto pela sociedade, pela cultura, ok? Isso vai permear o meu mapa de mundo. Além de outras tantas coisas, como os meus filtros que eu tenho, de generalização das coisas, de distorção, de omissão, os meus valores, os meus princípios. Então, tudo isso vai permear o meu mapa de mundo. Então, na programação neurolinguística, o primeiro pressuposto é: o mapa não é o território. O mapa é uma representação do território. Existe uma realidade. Existe uma realidade a qual nós olhamos de acordo com o nosso mapa e fazemos a nossa representação. Compreendeu? Então, eu faço a minha representação desse território, dessa realidade. Então, eu tenho uma realidade e cada um de vocês tem uma realidade, porque cada um de nós é um mapa. Eu reajo ao mundo de acordo com o meu mapa de mundo. Você reage ao mundo de acordo com o seu mapa de mundo. Eu ajo no mundo de acordo com o meu mapa. Você age de acordo com o seu mapa. Não é à toa que muitas vezes nós chegamos a discutir, ou as pessoas chegam a discutir com as outras. Porque ali é uma briga de mapas. Só isso, é uma briga de mapas. Eu vejo de um jeito, você vê de outro. Eu faço uma representação daquele território e você faz a sua representação. Ok? Então, o mapa não é o território. Primeiro pressuposto da programação neurolinguística. Segundo pressuposto da programação neurolinguística. As experiências possuem uma estrutura. Falei disso logo no início. As experiências que você tem na sua vida e que eu já tive na minha, elas têm uma estrutura. Como é essa estrutura, Josi? Ela tem uma professora Ana Tereza, queridíssima, bem-vinda.
bem-vinda. Linda Teixeira, é isso? Leandra Teixeira, Wellington, Mônica, Jairo, João, José, Alessandro. Gente, aqui no Facebook está subindo muito rápido, eu não estou conseguindo ler, mas sejam todos bem-vindos, tá bom? Noé, Adam, bem-vindo, querido, bem-vindo. Andrei, bem-vindo. Wanda, Raimundo, todos bem-vindos aqui, tá? Então, vamos continuar. Primeiro pressuposto, o mapa não é o território, cada um de nós tem um mapa, cada um de nós faz uma representação da realidade. Uma é a minha realidade, outra é de cada um de nós. Estamos sobre um grande território de experiências, mas cada um de nós vai fazer a sua própria representação daquela experiência. Então, o mapa não é o território. Segundo, as experiências possuem uma estrutura. Toda e qualquer experiência vivida, traz consigo uma estrutura. O que tem nessa estrutura, Josi? Tem imagem, tem som e tem sentimento. Uma estrutura de pensamento tem imagem, som e sentimento. Imagem, visão, eu vejo. Som, né? O que eu ouço, audição. E a sinestesia através do sentimento. E eu faço uma representação. Então, eu tenho uma estrutura de pensamento. Toda experiência possui uma estrutura. De cada experiência, quando alguém está aqui comigo em atendimento e ela está me dizendo, porque fulano falou isso, depois eu me senti assim, eu acabei ficando assim assado, eu estou ouvindo e estou dizendo, isso é a estrutura dela, dessa experiência. Ela fez uma estrutura dessa experiência. Ok? Ficou bom? Terceiro pressuposto. Se uma pessoa pode fazer algo, todos podem aprender a fazê-lo também. Olha só que interessante. Terceiro pressuposto da programação neurolinguística diz que nós, como seres humanos da mesma espécie, podemos fazer tudo o que nós queremos. Porque se alguém pode fazer, nós também podemos. Olha o que é que diz. Se uma pessoa pode fazer algo, todos podem aprender a fazê-lo também. Porque também todos nós temos um cérebro. É claro, gente, eu estou falando de pessoas aqui sem adoecimentos neurológicos, tá? Pessoas capazes. Eu não estou falando de pessoas que não têm capacidade cognitiva de aprender, de fazer, enfim. Não estou falando, eu estou falando de pessoas que têm condições neurológicas de aprendizado. Então, se nós temos condições neurológicas de aprendizado, nós conseguimos fazer algo que outra pessoa que também tem a mesma condição neurológica faz. Então, todos nós temos essa capacidade. Programação neurolinguística, terceiro pressuposto. Se uma pessoa pode fazer algo, todos podem aprender a fazê-lo também. Ok? Qual é o quarto pressuposto da programação neurolinguística? Mente e corpo fazem parte do mesmo sistema. Eu amo esse pressuposto. Mente e corpo fazem parte do mesmo sistema. É a gente que faz essa divisão cartesiana aí, que não deveria existir. Uma coisa é o meu corpo, uma coisa é a minha cabeça. Se você tem pensamentos disfuncionais sobre alguma coisa, está com representações disfuncionais sobre alguma experiência, você vai afetar o seu corpo. Se você começa a ficar pensando que ninguém te ama, que você não é bem-vindo no mundo, que não vale a pena viver, se você começa a ficar pensando nessas coisas, o teu corpo adoece. O seu corpo começa a ficar um corpo adoecido. Você vai começar a desenvolver doenças por conta desse pensamento. Vou beber uma água aqui, tá? Vamos lá. E então, pensem comigo. Aliás, isso também faz eu lembrar da neurofisiologia. Se você começa a rir, mesmo que você não queira, você começa a rir, você é contagiado por isso. Seu corpo começa a se sentir melhor. Se você começa a ficar preocupado, pensando em um monte de coisa, o corpo começa a ficar adoecido. Assim como, se você estiver muito triste,
e coloca aí uma música aqui, né? Eu não sei quantas pessoas são de Belém, mas aqui tem um carimbó, né? Se coloca aí um carimbó para dançar, começa a mexer o corpo, daqui a pouco para onde vai essa tristeza? Vai embora. Porque mente e corpo fazem parte do mesmo sistema. Não tem como eu estar adoecida no meu corpo, na minha biologia, e isso não afetar a minha cabeça, não afetar a minha mente, não afetar o que eu penso sobre a vida, sobre mim, sobre tudo. Mente e corpo fazem parte do mesmo sistema. E tem muita pesquisa sobre isso, viu? Se vocês começarem a pesquisar aí, tem muito artigo que fala sobre isso. Mesmo que fale de uma outra forma, tem muito artigo que fala sobre isso, ok? Então, mente e corpo fazem parte do mesmo sistema. Esse foi o nosso quarto pressuposto da programação neurolinguística. Vamos para o quinto pressuposto? Eu vou falar de 10 para vocês, tá? O quinto são: as pessoas já possuem todos os recursos que necessitam. Todos nós já possuímos, na programação neurolinguística, todos os recursos que nós necessitamos para qualquer coisa. Você vai dizer assim: mas quando, Josi? Eu queria tanto ter tal coisa, eu não consigo. Eu queria tanto conquistar tal coisa, mas me falta tal, me falta tal. Como são esses recursos? São recursos internos. Por exemplo, se eu te falasse, se eu falasse assim, você se sente uma pessoa feliz? Sente uma pessoa grata? E você ficasse pensando, não me sinto assim não, hoje eu tô malzona, hoje eu não tô legal. E eu dissesse assim, então lembra de algum momento na sua vida que você já se sentiu extremamente feliz e agradecida. Lembra de algum momento na sua vida que você esteve se sentindo, sabe aquele sentimento que vem às vezes que a gente diz, meu pai, se eu morresse agora eu morria feliz? Entende? Então, se você olha, eu lembrei de algo agora. Então, se você começa a lembrar disso, naturalmente, esse recurso de alegria, de felicidade começa a surgir em você. Então, a programação neurolinguística diz no seu quinto pressuposto o seguinte: as pessoas já possuem todos os recursos de que necessitam. Então, se você precisa de mais garra para vencer alguma coisa, você tem que trazer esse recurso para você de algum momento que você foi mais determinado, que você teve mais motivação, que foi mais alegre, mais engajado. Josi, mas eu não encontro. Crie. Na programação neurolinguística, nós vivemos criando estados emocionais com as âncoras. Nós criamos estados emocionais. Então, nós trazemos esse estado, nós levamos a pessoa a visualizar, pensar, sentir, e ela cria uma emoção, ok? Ela cria, ela gera uma imagem, ela gera uma estrutura de pensamento. Isso tudo pode ser criado. Se você não tem, você pode criar, para que você tenha esse recurso interno dentro de você. Oi, Carol, Jussiene, Isabram, é isso? Bem-vindos. Julie Cardoso, aqui, Sheila, Jorge, boa noite, sejam bem-vindos. Daqui o Jairo, o João, o Flávio, ok, Alexandro, é isso? Gilson, Luiz André, Josiel, ok. Então, na programação neurolinguística, nós podemos viver estados emocionais elevados. Por quê? Porque esses recursos já existem dentro de nós. E se não existir, a gente cria. Você pode criar. Pense em algo que você já queria que tivesse acontecido na sua vida. Pense em algo como se você já estivesse lá, conquistando. Feche os olhos e imagine você conquistando aquilo que você quer. Sei lá, fazendo algo que você quer muito, você tem habilidade. Quando você começa a pensar nisso, você começa a gerar em você emoções e sentimentos que estão alinhados àquilo. Então, isso é criar, é gerar. Então, no quinto pressuposto diz, as pessoas já possuem todos os recursos que elas necessitam. Ou já existem esses recursos, ou elas criam. Ok? Vamos para o sexto pressuposto. Eu acho que hoje a nossa live, ela não... Olha, já são 8h40, gente. A gente já vai terminar. 6. Qual é o sexto pressuposto? É impossível não se comunicar. É impossível não se comunicar. Baseado em quê? Baseado em quê?
em que a comunicação não é apenas falada. Nossa comunicação é principalmente a não verbal. Principalmente a não verbal. Gente, se eu marco um compromisso com vocês e eu não apareço, isso é comunicação? O que é que vocês acham? Respondam aí. Se eu marco um compromisso com vocês e eu não apareço, existiu comunicação? O que é que vocês acham? Existiu comunicação. Existiu uma comunicação, mesmo que eu não tenha aparecido. Sabe por quê? Eu passei a comunicação de que eu sou irresponsável, de que eu sou impontual. Então, não há como não se comunicar. Você comunica através da roupa que você veste, você comunica através dos livros que você lê, você comunica, inclusive, através do que você fala. Ou seja, é impossível não se comunicar. Digamos que eu estou falando com alguém, preste atenção, eu estou falando com essa pessoa e eu estou assim, ó. Eu estou me comunicando? Digamos que eu estou falando com alguém e eu estou assim, ó. Eu estou me comunicando? Digamos que alguém fala alguma coisa, eu faço assim, ó. Eu estou me comunicando? Então, não é preciso que haja uma comunicação verbal, tá? Na programação neurolinguística, o sexto pressuposto diz: é impossível não se comunicar. Nós estamos a todo momento nos comunicando, a todo momento, mesmo que a gente não diga uma única palavra. Obrigada. Estão respondendo aqui, olha só, que legal. Então, mesmo que a gente não diga uma única palavra, a gente está sempre se comunicando. Isso, mostrando desinteresse, é isso aí, é isso aí. Então, a gente sempre está se comunicando, esse é um pressuposto, tá? Isso é importante? Claro, claro. Programação neurolinguística é, acima de tudo, comunicação. Tá? Se a gente melhora as nossas relações, nós temos condições de ser mais felizes. Porque nós somos seres relacionais, a gente depende dessa troca das relações para poder dar certo, fluir, ser feliz, conquistar as coisas que nós queremos, ok? Sétimo pressuposto. Rejane, bem-vinda. Denisa, bem-vinda. Sétimo pressuposto da programação neurolinguística. O significado da sua comunicação, preste atenção, que esse é o pressuposto que quando eu ministro o curso aqui, que eu ministro cursos de programação neurolinguística, de practitioning em programação neurolinguística. E as pessoas sempre ficam querendo entender. Vamos lá. Sétimo pressuposto da programação neurolinguística. O significado da nossa comunicação é a reação que você obtém. Então, o significado da sua comunicação é a reação que você obtém. Então, se uma pessoa começa a não compreender o que você diz, é a sua comunicação que precisa de uma correção, ser reavaliada. De que forma você está se comunicando para que o outro não consiga compreender, para que o outro não consiga entender. Muitas vezes a gente vê muito também em chefia, em empresas, a pessoa dá uma ordem, fala alguma coisa para alguém, né? Para que seja feito, e depois ela chega, não foi feito nada, não foi feitas as mudanças que ela queria. E aí ela diz assim: fulano, tu não consegues compreender, acha que é o fulano, mas na verdade ela pode não estar sabendo comunicar. Porque o significado da sua comunicação é a reação que você obtém do outro. Então é muito importante na nossa comunicação sempre perguntar para o outro o que ele entendeu. Sempre perguntar para o outro o que você compreendeu disso. Ou então você diz assim: você já sabe o que é para fazer? Sei, então me repete, diz para mim o que é que tem que ser feito. E aí nesse momento você vai entender, você vai saber se ele conseguiu compreender ou não. Isaías, Wellington, bem-vindo. Flávio, tem uns nomes passando aqui, está passando um pouco mais rápido aqui no Facebook. Ok? Ok. Então vamos para o oitavo pressuposto da programação neurolinguística, para a gente entender o que é programação neurolinguística, para que ela serve, qual é o entendimento que ela nos dá e de que forma isso pode ser usado por você. O oitavo pressuposto é:
Todo comportamento tem uma intenção positiva. Esse aqui é demais. Na psicologia, todo comportamento tem uma intenção. Na programação neurolinguística, todo comportamento tem uma intenção positiva. Todo comportamento tem uma intenção positiva. Então, seja o que for que a pessoa esteja fazendo, que você esteja fazendo, tem uma intenção positiva. Como assim, Josi? Vou dar alguns exemplos. Digamos que você está fazendo uma dieta. Vamos pensar. Digamos que você está fazendo uma dieta. E aí, uns amigos vêm e dizem assim: ei, bora lá na lanchonete, vamos comer uma pizza, vamos reunir, tal. E você diz: Aí um lado seu diz assim: não vai, você está de dieta. Não vá comer pizza, você está de dieta. E o outro lado diz assim: vai lá, fica com os teus amigos, aproveita, come um pedaço de pizza. Gente, quando a programação neurolinguística diz que todo comportamento tem uma intenção positiva, ela vai dizer que esse comportamento que diz que não, para não ir, tem uma intenção positiva nisso. E o comportamento que diz para ir também tem uma intenção positiva. Pensem comigo. Qual é a intenção positiva do comportamento que diz não vai, você está de dieta, você vai ficar sentado? O que ele quer? Tua saúde, bem-estar, quer que você consiga bater sua meta de emagrecimento ou algo assim. E o comportamento que diz, vai lá, te diverte, senta com os teus amigos, come a pizza. O que é que esse comportamento é? Qual a intenção positiva desse comportamento? A intenção positiva desse comportamento é dizer, te diverte, fica alegre, fica feliz, aproveita a companhia dos teus amigos. Então, ambos comportamentos têm intenção positiva. Digamos que domingo você tem uma prova de concurso para fazer. E aí no sábado o teu amigo vem e diz assim para você: vamos sair, vamos para uma noitada, vamos sair com a galera, sei lá, vamos para um casamento, para um aniversário. E aí você, de um lado, diz assim: olha, tu tens uma prova de concurso amanhã, tu não pode estar com sono ou algo assim, tu vai te sentir mal. E o outro lado diz: vai lá, te diverte. Ambos têm intenção positiva. Na programação neurolinguística, a gente tem práticas que a gente trabalha a integração dos dois lados. Que aí quando você integra os dois lados, sai essa aflição. Você começa a olhar para tudo isso com mais tranquilidade. Né? Tem a conversa entre partes, tem a integração das partes. Então, na programação neurolinguística, a gente trabalha muitas ferramentas para isso. E esse é o 8º pressuposto. Todo comportamento tem uma intenção positiva, ok? Agora o nono, antes da gente encerrar, o 9º pressuposto, deixa eu ver a hora. O 9º pressuposto: as pessoas fazem sempre a melhor escolha disponíveis para ela. Todo ser humano faz sempre a melhor escolha disponível para ele. Todo ser humano faz isso. Então não adianta. Muitas vezes a gente fez uma escolha na vida quando a gente tinha 18 anos. E aí a vida passa. Digamos que quando a gente já está com 40, a gente quer sentir culpa, pesar e culpar muitas vezes aquela adolescente que nós éramos ou aquela menina de 18 anos. Gente, cada um de nós faz a melhor escolha para a gente naquele momento. Naquele momento, com a bagagem que nós tínhamos de intelecto, de informação, seja lá do que for, a vida, a experiência que nós tínhamos de vida, nos resultou em fazer aquela escolha. Se com 40 anos, 30 anos depois, 22 anos depois, eu quero fazer diferente, eu me envergonho do que eu escolhi lá atrás, é só porque eu já estou com uma experiência diferente. Eu tenho uma bagagem de experiência diferente que me faz ver o mundo diferente. E muitas vezes a gente ainda olha para trás e diz: se fosse hoje. Claro que se fosse hoje ia ser diferente. Claro que se fosse hoje ia ser extremamente diferente. Então, cada um de nós, muitas vezes a gente olha para o outro, né? A gente não entende que o nosso mapa é um, o mapa do outro é outro mapa. E a gente quer acusar, denunciar as escolhas que as pessoas fizeram. Cada um de nós faz a melhor escolha para si próprio naquele determinado momento. Às vezes as pessoas chegam aqui cheias de culpa, cheias de choro, porque eu não devia ter feito isso, porque aquilo. Você só é quem você é hoje por conta das experiências que você teve. E você só acusa o passado que você teve e as pessoas
porque você não consegue compreender que cada um faz a melhor escolha para si naquele momento, com a capacidade que você tinha de raciocínio, a experiência que você tinha, ok? Esse é o nosso nono. O nosso 10º pressuposto é: se o que você está fazendo não funciona, faça alguma outra coisa. Se você está tentando conquistar algumas coisas, realizar, ter uma realidade diferente e sempre faz as mesmas coisas, mude. Mude a estratégia, mude os planos. Porque se você... Eu me lembro muito de Albert Einstein, né? Eu gosto dessa frase dele. Diziam que ele era louco, diziam que ele era insano. E ele falou: insanidade? Insanidade é sempre fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Se você quer ter resultados diferentes, faça coisas diferentes. Mas as pessoas querem sempre fazer as mesmas coisas, ter os mesmos padrões de funcionamento, ter os mesmos comportamentos e acham que a vida vai mudar. Não vai. Sinto muito. Não vai. Para que alguma coisa mude, você precisa mudar. Mude o seu comportamento, mude o que você tem feito para atingir o que você quer. Se não está dando certo, não vai dar mesmo, tá? Quando os nossos pensamentos são invadidos por pensamentos intrusivos, disfuncionais, se nós remoermos isso na nossa cabeça, isso vai passar para nosso sentimento, a gente vai começar a sentir isso, e isso vai passar para o nosso comportamento. Digamos que, um exemplo, eu estou atravessando a rua, eu olho para trás, vejo alguém vindo atrás de mim. E eu começo a pensar: ai, meu pai vai me assaltar. Ai, meu pai, isso é assalto, vai me assaltar. Aí eu começo a correr. Começo a correr. Compreendam? Eu pensei, eu senti medo e eu corri. É um comportamento. Correr é o meu comportamento. E a gente faz isso sempre na nossa vida, remoendo coisas, fatos, situações. Seja qual for a experiência que a gente tenha com o outro, uma experiência de dano, que a gente representou como danosa, que a gente deu o significado de dano, que a gente colocou ali uma representação de tristeza, que nos fere, ou num relacionamento afetivo, ou num relacionamento no trabalho, num relacionamento com um amigo, um relacionamento familiar, seja lá o que for, represente de uma forma que seja mais leve para você. Pense comigo, vou te fazer 2 perguntas. O que faço com o que sinto? Sempre pense, quando você estiver pensando em qualquer coisa que seja angustiante, que seja inquietante, que não seja algo que seja tão bom para você, que te faça mal. Pense: o que faço com o que sinto? O que é que eu faço com esse sentimento? Porque você pode representar de outra maneira. Você pode dizer, por exemplo, para ele que isso é só o meu pensamento. Não é a verdade. Isso é só o que eu estou pensando sobre isso e não o que é de fato. Isso é só o que eu penso sobre essa situação e não o que ela é. E outra pergunta é: o que faço com o que fizeram comigo? Porque muitas vezes a gente vai pensar: o que eu faço com o que sinto? O que eu faço com esse sentimento? E outras o que eu faço com o que fizeram comigo? Porque importante não é o que te fazem, mas o que tu faz com isso. Programação neurolinguística trabalha com reprogramações mentais para mudança de estruturas de pensamento. Porque se você estruturou alguma coisa, se você representou de um jeito, a programação neurolinguística diz que você pode resignificar, que você pode reaprender algo, que você pode reestruturar diferente, que você pode fazer uma imagem ser diferente, que você pode fazer um som mudar, fazer apagar também, né, diminuir aquele som, tudo aquilo que você ouviu. Você pode, com isso tudo, ter uma sinestesia a respeito disso, bem diferente, ok? Olha só, todos nós conhecemos o poder da palavra. Todos nós conhecemos o poder da palavra. Imagina que numa discussão, uma mísera palavra dita numa discussão pode ter grandes danos. Ou um insight, quando você tem um insight sobre uma pequena frase que foi dita, algo que foi dito, você ou leu num livro, talvez, ou ouviu, ou um choque até de um palavrão que alguém chamou e você nem esperava. Então, a palavra ela tem poder. E pessoas, gente, com um vocabulário empobrecido, vivem vidas emocionalmente pobres.
Nós precisamos atuar sobre aquilo que nós pensamos, sobre a nossa comunicação interna. Programação neurolinguística é uma proposta de reprogramar o que nós sentimos, o que nós fazemos, de reprogramar os nossos comportamentos, a começar por nossa cognição, pelos nossos pensamentos. Se os pensamentos são disfuncionais e a gente faz programação neurolinguística, a gente pode fazer sozinho, a gente pode fazer com terapeuta. Se a gente reprograma uma palavra, uma frase, uma imagem, se a gente reprograma, a gente começa a sinestesia disso. Se for triste, se for algo que te angustia, ela muda. Programação neurolinguística é essa proposta. Como disse Bandler lá no início, o que é PNL é o estudo da estrutura que nós fazemos dessa experiência subjetiva que nós temos diariamente com as pessoas, com as coisas, com os eventos que nós sempre fazemos na vida. Então, se você está aí com uma mente mais pessimista sobre a vida, sobre o mundo, sobre as pessoas, se está remoendo pensamentos de coisas que já te aconteceram há muito tempo, você pode reprogramar tudo isso. Tudo isso você pode reprogramar. Larissa, bem-vinda. Então, alguma pergunta? Porque o que eu tinha para falar para vocês sobre programação neurolinguística chegou até aqui. Apenas, olha só, se você começa a mudar uma palavra, você começa a mudar uma relação. Eva, qual era aquela palavra que eu disse para você, tinha o costume de dizer para Eduardo? Eu disse, isso é horrível. O que é que você falava para ela quando você era menor? As minhas filhas, elas têm é irmã, né? Tem sempre umas discussões, uns embates assim. Por bobagem. E a mais velha, né, na época, todas as duas crianças na época, ela sempre chamava para ela, o que é que tu chamava? Não, tu falou, tu me perturba, não era isso? Não, tu falava uma palavra que não era legal, dizendo, nossa, essa palavra não é legal. E aí eu dei para ela uma outra palavra. Qual foi a palavra que eu te dei? Não, era uma coisa que não era legal, não tô lembrando agora. Mas aí eu te dei uma outra palavra, tu lembra qual foi? Ah, tá. Aí ela falava alguma coisa pra menor, dizendo, tu é tal coisa, tu é isso, tu não sei o quê. Aí eu dizia, nossa, essa palavra é muito feia, minha filha, vamos reprogramar? Aí eu virei para ela e disse, sempre que ela te fizer algo e tu te aborrecer, você vai olhar para ela e vai dizer, tu me deixa desgostosa com isso. Gente, reprogramar, tu reprograma uma palavra. Sabe o que começou a acontecer? Ela, toda vez que ela olhava para ela, que ela ia falar isso, ela começava a rir. Mudou, entende? A gente começa a reprogramar aqui. Se está disfuncional, reprograma. Está disfuncional, reprograma. Deixa de falar para você que você é incapaz, que você não tem condições de ser feliz, que não vai ser amado ou não vai ser amada, que as coisas nunca vão dar certo, que o futuro é incerto, que o país é isso, que aquilo, que não sei o quê. Reprograma, porque essas palavras que você usa para você, para as pessoas e para as situações vão te adoecer. Então, reprograme as palavras, comunique-se de forma diferente com você, com as pessoas, use palavras mais sábias, mais salutares, e você vai ver uma reprogramação sendo feita na sua vida, quando você começa a acreditar mais nas possibilidades. É quando você muda a cognição, o que você pensa sobre. Então, você pode reprogramar. E a programação neurolinguística é isso. Opa, olha, a Carol está dizendo, vou usar com Arthur e Yasmin. Isso mesmo. E quando falar com as pessoas, gente, né? Quando falar com as pessoas, reforcem comportamentos positivos. Ao invés de falar de um comportamento que não é legal, observe os comportamentos que são feitos, aqueles comportamentos que você quer que aconteça, você vai lá e diz, muito bem, é isso mesmo, gostei, parabéns, elogie. Porque as pessoas tendem a repetir reforçamentos. Se você reforça o que é negativo, elas vão repetir esse comportamento. Se você reforça o que é positivo, ela vai repetir o comportamento positivo também. Tá bom? Vamos encerrar nossa live? Que horas são? 9 horas em ponto. Gratidão por cada um de vocês que esteve aqui comigo até agora, que veio aprender um pouquinho mais sobre programação neurolinguística. Gratidão do fundo do coração, muito obrigada, tá bom? E eu vou terminar aqui, vou entrar aí com a Janaína ao vivo para fazer o nosso sorteio, tá bom?
Olha o sorteio, a Janaína vai entrar ao vivo, Michele, a Michele, porque a Janaína é a nutricionista que também está conosco nessa empreitada. Somos eu, a Michele e a Janaína. @coach Michele, tá bom? É uma especialista em emagrecimento e a gente vai fazer agora um sorteio, tá bom? Tchau, tchau, muito obrigada por vocês que ficaram até aqui. Povo aqui no Facebook, aqui no Instagram, as câmeras aqui na minha frente, muito obrigada, gratidão, tá bom? Tchau, tchau, segunda-feira às 8 a gente se encontra. Tchau, tchau. E Eva, não entendi por quê. Deixa eu ver se eu encerrar. Não tem aqui mais.